A gente erra e faz muita besteira quando não se conhece o que se está fazendo. E muitas pessoas falam, eu não dou sorte com orquídea, não consigo, tenho dedo podre. E em todo começo de atividade é assim mesmo, a gente acaba errando e fazendo besteira. Eu, por exemplo, tenho um vídeo que eu fiz há um ano atrás, que tem um conteúdo sensacional, e eu não entendia absolutamente nada de edição de vídeo. Eu entendo um pouquinho a coisa agora, mas naquela época eu não entendia nada. Então eu acabei colocando um monte de efeito, de música, de sininho, e eu acabei estragando um dos melhores vídeos com conteúdo sobre cultivo de orquídeas. Tanto que nos comentários todo mundo falava, nossa, que vídeo sensacional, mas estragou tudo, a música é alta, reclamaram, e com toda a razão. E os erros desse vídeo têm me incomodado até hoje. Então eu resolvi fazer um remake. Eu consegui recuperar a gravação original. Com isso eu decidi reeditar o vídeo que eu fiz na visita à Orquidária Americana, no bate-papo com o Luiz Francisco Bourdignon, o meu xará Chico Comprido. E como as pessoas também reclamaram um pouco que o vídeo ficou longo, resolvi dividir o vídeo em duas partes. Então, roda a vinheta e bora lá ver a visita à Orquidária Americana. Vamos nós? Olá amigos, chegamos ao Orquidária Americana. Eis aí o nosso amigo Luiz Francisco Bourdignon. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Orquidária Americana. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, doutor Luiz? Vamos dar uma voltinha? Dois Luiz. Sempre gente boa. É isso aí. Vamos conhecer agora a Orquidária Americana. Por onde você quer começar? Pelo showroom? Pode começar aqui pelo showroom. Aqui é um espaço que a gente mantém as plantas em exibição para o pessoal que vem visitar, e também a gente faz as lives aqui, faz a fotografia e a divulgação das plantas que já estão em ponto para venda. A planta que está para venda ficam aqui expostas e a gente vai fazendo live durante a semana. Tem o grupo de transmissão que a gente vai ofertando as plantas que tem à venda. Nossas plantas Época de... espaciais. Agora nós estamos em floração de valquirianas e trianes, né? Que é a época forte agora, começa a triane, e as valquirianas já estão desde abril já florindo, e vai ao mês de junho agora e julho florindo. Depois de julho entra a ludimaniana. Nós também somos bem fortes em ludimaniana. A Orquidária Americana é especializada em espécies. Nós não trabalhamos com híbridos, trabalhamos com espécies especiais. Então, temos aqui eu canto para foto, que está sempre caprichando lá com a Elô, caprichando nas... Luísa, minha filha, que ela toma conta dessa parte de operacionalização, administra a parte de vendas, né? Então é com ela a parte de ficar tirando fotos e as funcionárias dela aqui. Pezinho de romã tem quantos anos, hein? Esse romã já tem uns 10 anos. Quando foi fazer as estufas, o cara queria cortar esse pé de romã, eu não deixei não, porque é maravilhoso. Concordo com você. Vamos dar uma volta nas estufas? Vamos nas estufas, na área de produção. Então a gente tem aqui 1.300 metros de estufas em produção. E nós vamos entrar agora na parte que é a parte de quando a gente estaqueia as plantas e deixa para elas abrirem, ficarem bonitas, para ir para a parte de showroom. Então aqui seria um pré-showroom, né? Onde elas ficam, as menininhas ficam em botões, estaqueando, arrumando, acertando, para que seja bem fotogênica e que para vocês possam ver a qualidade real das plantas. Muito legal isso aqui. E você adotou definitivamente o toco de Sansão, né? O Sansão aqui é uma coisa, nós somos uns pioneiros em Sansão e dá muito certo, principalmente em valquirianas, que elas adoram esse pano. Qualquer valquiriana, qualquer espécie, qualquer gênero, elas gostam muito de madeira, né? E Sansão do campo foi uma grata surpresa, que ele tem pouco tanino e as plantas enraizam muito bem nele. E eles ficam plantados desde o frasco até a floração. E aí depois é só aumentar o tamanho do Sansão. A gente usa várias formas de cultivo, o Sansão puro, o Sansão acoplado, em vasinhos também, que a gente tem as bancadas, a gente tem outro tipo de substrato, a gente vai poder ver aqui. Isso aqui é a floração de valquiriana. Vocês estão vendo que o forte agora é a valquiriana, né?
Então aqui vai tirando. Você viu que tem esses buracos aqui é porque já tirou planta para ir para o showroom. Todo dia tem grupo de transmissão. Se você não se inscreveu nenhum, se inscreva. Olha o jabá. É isso aí. Aproveitando a deixa do jabá, se inscreva no nosso canal. Tá? Se inscreva aí, acione o sininho, dá uma força para nós aqui. Não esquece de dar um like, um joinha. O joinha também é muito bom. Isso é importante. Num passeio agora. Aqui você tem o que? A Clande? Isso aí é a Clande, é um teste que a gente está fazendo. A Clande a gente tinha alguns problemas para cultivo, porque a Clande é uma planta que ela precisa de umidade, mas não pode ficar encharcada, é que ela apodrece, coisa e tal. E a gente cultivava em madeira, aí a gente acoplou porque tinha que ter umidade. Aí a gente está usando esse substrato agora e está fazendo o teste. Está indo muito bem. Vamos ver o que acontece, porque a orquídea, o teste de orquídea é no mínimo 3 anos, tá? Então não adianta querer fazer teste com substrato, tá, em 6 meses você dizer que deu certo, porque toda planta, a hora que você replanta, qualquer substrato serve. Depois você vai ter um resultado depois de 3 anos. Com relação a essa questão de substrato, às vezes as pessoas olham aqui, funciona para o bourguignon, mas, por exemplo, para mim que estou a mais ou menos 100 km daqui, a coisa já fica diferente. Aqui para ele é mais seco, mais quente, muito mais calor, tá? Não tem tanto frio. A minha região a 100 km daqui já tem muita umidade e na época de inverno lá chega a bater menos 1 e fica na média aí de uns 6 graus. Então, ao olhar um substrato, você tem que analisar e ver se ele serve para o seu local, para a sua região, para o local que você está plantando. Então é sempre bom comparar e fazendo os testes. E como disse o bourguignon, para testar um substrato você vai demorar uns 2, 3 anos para ver exatamente quais são os resultados. Aqui a gente tem outro setor do orquidário. O orquidário é dividido em vários setores e é de acordo com a necessidade das plantas. A gente vai entrar no orquidário agora, que ele não tem o plástico coberto em cima, é só com flash net. E a gente está adaptando as plantas para que receba a luz e também receba a água da chuva, que é muito importante. A água da chuva é o melhor adubo que existe para orquídea. Agora tem que tomar cuidado com a drenagem. Se você deixar num vaso sem drenagem na chuva, perde a planta. Então nós vamos entrar aqui na área de labiatas. Tem aqui no nosso lado direito a labiatas. Labiatas estão plantadas em madeira e também nesse substrato que a gente está fazendo o teste que eu disse para vocês, que é casca de arroz no vaso de plástico. No lado esquerdo aqui nós temos dendróbios, alguns dendróbios aqui expostos. Aqui. Esses dendróbios são dendróbios de sombra, não são de sol pleno. Esses daqui são todos de sombra. Nós temos aqui triane, elas plantadas em madeira, e temos triane aqui do outro lado, plantada nesse substrato que a gente está fazendo o teste. Elas vão muito bem, você pode notar aqui que na madeira vai muito bem. Olha o vegetativo disso, quantidade de raiz com floração. E também nesse substrato a floração também vai indo muito bem. Orquídea, o segredo é você estar cuidando dela. Então o substrato é um detalhe, o adubo é um detalhe. O manejo da orquídea é a coisa mais importante que você vai ter. Se você não tem tempo para cuidar da orquídea, não tenha orquídea. É mesmo que filho. Se você não tem tempo de cuidar de filho, esquece, você não pode ter filho. Muitas pessoas geralmente perguntam pra gente, qual adubo que você usa? E pensa que é o adubo que faz toda a diferença. Ele faz alguma diferença, mas o cultivo de orquídeas você tem que saber qual é a temperatura ideal para ela, qual é a umidade ideal para ela, qual é a ventilação, que é muito importante, tá? E qual a insolação. A gente tem que lembrar que o mais importante é a luz, a luminosidade adequada. É com a luz que a planta vai fazer a fotossíntese, tá? Então, não é só adubo, ou é só o toquinho que dá certo, ou é a casca de arroz que dá certo, ou é a telha que dá certo, ou é o isopor que dá certo, ou é a pedra que dá certo. Você tem que adaptar para que você tenha todos esses fatores ambientais equilibrados para você ter um bom cultivo e conseguir bons resultados. Continuando o nosso tour, no nosso lado esquerdo aqui nós temos Eldorado, que é tida como uma planta chata de cultivo, mas não é a planta que é chata de cultivo, a gente tem, como disse o Luiz Matos, nós temos que conhecer a planta para cultivá-las. Essa é uma planta endêmica da Amazônia,
Eldorado ela dá na região de Manaus, no entorno de Manaus, só ali que você vai encontrar Eldorado, lugar nenhum mais do mundo tem Eldorado. Uma planta linda, bonita, não é de difícil cultivo, é manejo. Nós temos aqui Triane ainda, e aqui no nosso lado esquerdo, Móssia. Móssia é uma planta da América Latina, ali da região da Venezuela. Nós temos algumas espécies aqui, alguns exemplares. Aqui do lado direito começa as ludimanianas. Então tem nossas experiências ludimanianas nesse substrato que eu disse que está experimentando. Olha que coisa mais linda. Cheio de espatas, muito bem cultivado. Vai indo muito bem nesse substrato. E aqui em plena chuva, tá? Não tem aqui a preocupação de apodrecer raiz, porque a drenagem é excelente. Do lado aqui continua, aqui nós temos persivalianas, umas persivalianas diferentes. Aqui tem uma cor de persivaliana única. Ali o Luiz Matos vai mostrar para vocês uma rubra. Uau, que cor! Tá meio ruim de andar aqui, tá, gente? Porque tá um pouquinho apertado, é muita planta. Mas olha que bela planta. É um rubro, ela é cintilante, de tão rubra que ela é. Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, toda essa parte que nós estamos andando são todas monofoliadas, tá? Gaskeliana, ludimaniana, persivaliana, etc. E que são monofoliadas e praticamente no mesmo ambiente na parte da América Central, de Colômbia e Venezuela. Então, todas elas praticamente no mesmo cultivo e num ambiente propício a todas elas, tá? Temos agora aqui um cultivo de Doviana, uma planta tida como tabu. Ninguém consegue cultivar, isso é uma mentira muito grande. Essas coisas de não consegue cultivar é tida como assim, violácea, essas coisas. Mas não é, você tem que entender a planta. Olha aqui a Doviana plantada no substrato. Esse lote todo é Doviana e já está para florir o ano que vem. Então estão super bem, elas estão no mesmo ambiente de purpurata, mesmo ambiente de gaskeliana, mesmo ambiente de mosse, ludimaniana. E eu digo e volto a dizer, o manejo é super importante. O Luiz Matos frisou, você tem que aprender a cultivar as plantas de acordo com elas, como elas querem ser cultivadas. A necessidade que cada uma tem. E não a necessidade nossa, não adianta. Você vai ter que adaptar isso tudo. Ao seu ambiente, tá? Isso. Cada microambiente, eu costumo dizer que cada metro quadrado do orquidário é um microambiente que você tem que cuidar como tal. Então aqui não é igual a 5 metros que nós vimos para trás, não é igual a 10 metros para trás. Isso a gente percebe muito bem pela umidade e pela temperatura. Isso mesmo. Então a gente procura fazer o quê? A gente controla no sombrite, controla no plástico, controla na irrigação, tipo de material que você usa para substrato. A gente controla isso tudo. A adubação também a gente tem que controlar. Agora nós vamos entrar num outro ambiente quase parecido com o das monofoliadas, mas você percebe um pouquinho mais de umidade e a iluminação um pouquinho diferente, tá? E isso porque são orquídeas micro, que tem uma outra característica. Vamos ver com o Bourdignon o que ele fala sobre isso. Agora aqui, pessoal, a gente tem a região de micro. Micro-orquídeas não é diferente das outras. O que ela requer? Um pouco mais de cuidado. Ela requer um pouco mais de sombra, um pouco mais de umidade e um cuidado especial. Porque, como diz, micro, tudo que é micro requer aquela coisa de, vamos dizer assim, uma porcelana, uma coisa mais delicada. Então você trata ela com mais delicadeza. Mas substrato você não tem que mudar, só o cultivo mesmo que você muda. O jeito de você tratar as plantinhas. E elas respondem super bem. Aqui é a região de micro e tem algumas exóticas no meio. Esse oncídio ele é muito bonito. Ele lembra o Twinkle? Tem um outro. Cico Marguerite. É um híbrido? Não. Não? Eu não conhecia. Muito prazer. Dá uma olhada só, pessoal. E uma coisa eu tenho que frisar. A última vez que eu vim aqui, isso tem uns 4 anos, mais ou menos, 4 ou 5 anos, era um outro ambiente, tá? O Bourdignon tocava as coisas sozinho e tal, era um aperto danado. Aí ele resolveu realmente investir e olha, tem que dar os parabéns, porque o cultivo local, você não encontra uma praguinha praticamente no chão, você não encontra uma praga no meio dos vasos. Está muito bem cultivado, cada ambiente bem separado.
a solução que ele arranjou de bancadas, que as bancadas antigas eram de madeira e causavam muito problema porque as raízes vão prendendo. Então ele arranjou um sistema de pallets aqui e montou umas bancadas, uma estrutura muito boa, tá? E lá na frente, que você pensa que acabou aquela parede lá, não acabou não. Lá para frente você vai ver outro tipo de cultivo. Agora nós vamos entrar num outro ambiente, um outro orquidário, tá? Para mostrar cultivo de algumas bifolhadas e como é que se dá esse processo, inclusive poder comparar bifolhada que está sendo cultivada no vaso de bifolhada que está sendo cultivada no toquinho. Vamos lá? Vou passar de novo para o Bourdignon para ele dar uma instrução para a gente. Aqui a gente está em outro ambiente, como diz o Luiz, e aqui nós temos o flash net e temos o plástico. Né? Por quê? Porque nós temos a bancada e temos plantas que requer que a gente cuide mais da umidade. Aqui no nosso lado direito são ametistoglossas, vai até a metade da bancada, de vários tamanhos, muitos cruzamentos, e elas estão com esse substrato que a gente está fazendo o teste. Praticamente esse teste já está aprovado, porque a gente já está há 2 anos cultivando nele, 2 anos e meio, então está aprovado. Então ele se desenvolve super bem, as hastes saem beleza, os bulbos também respondem bem, enraizamento ótimo. Do nosso lado esquerdo, isso aqui é estanhópia e gôngora. Você vê que está mais sombreado do lado de cá, ele pega essa luz menor e elas gostam disso, uma luz menor, estão se desenvolvendo super bem. Daqui depois vocês vão ver aonde que elas vão ser plantadas. No começo é tudo igual, nos vasinhos de plástico com o substrato. Depois ela requer outro tipo de substrato, que isso aqui é a importância de você ter um cultivo bom de estanhópia, é você ter o substrato adequado. Quando elas estão pequenas, elas não exigem coisas diferentes. Depois a gente vai ver do outro lado o detalhe da estanhópia adulta. Uma coisa que você deve observar a folha da orquídea também diz muito sobre o que ela precisa. Quando você tem plantas como esta roupa, por exemplo, e outras espécies de folhas largas, isso quer dizer que ela precisa de menos luz, tá? Ela precisa de um lugar mais sombreado para ela dar folhas maiores e captar mais luz. Na natureza ela tem essas folhas grandes porque ela está no meio da mata, tá? Então, por milênios, ela se desenvolveu dessa forma num ambiente que exige menos luz. Se você colocar orquídeas de folhas largas com muita luminosidade, certamente elas vão queimar. Aqui temos purpuratas já no berçário ainda, né? Os vasinhos normais, o cultivo normal. Agora eu queria falar para vocês um pouquinho de violácea, que é outro tabu, né, de cultivar violácea. Violácea e acrane. Então, o cultivo de violácea e acrane está aqui no lugar mais sombreado, né, perto daquelas estanhópias. E o cultivo de estanhópia, de acrane e de violácea tem que respeitar um certo detalhe. No começo, quando elas estão pequenas assim, elas não têm problema com umidade. Não tem problema com umidade. Então você pode ter bastante água e com substratos tranquilos. À medida que elas vão crescendo, elas começam a ter uma exigência maior. As violáceas e as acrandes necessitam de uma coisa menos úmida, porque a acrande é da região da Bahia. E lá na Bahia é numa região semiárida quase, né? Perto de Feira de Santana, na Pedra do Cavalo ali tem muito ainda. Então ela é de região seca, fica uma seca o ano todo. Então se você colocar com muita umidade, você vai perder a planta. No começo os seedlings vão bem, depois começa uma exigência diferente que a gente vai ver logo abaixo. Violácea é a mesma coisa. Ela, apesar de ser da Amazônia, elas normalmente ou dão no Mato Grosso ali, que é aquela região que ela dá naqueles arbustos menores, que é seco, ou ela dá na Amazônia, mas ela dá na Amazônia em cima na árvore, na ponta da árvore. Em regiões que são úmidas, mas que requer o quê? Requer que as raízes fiquem mais secas. Então a gente vai mostrar para vocês logo a seguir como é que funciona isso. E aí, como é que tá? Tá gostando? É uma aula conversar com o mestre, né? Sabe por quê? Porque ele é Luiz. Todo Luiz é gente boa. Ele concorda comigo. Ó, não se esqueça. Se inscreva no canal, acione o sininho, dê um joinha. Assim, ó.
joinha do Bourguignon é desse tamanho. Tá? Vamos continuar? Agora vamos ver outro tipo de cultivo. Esta foi a primeira parte do vídeo. Agradeço muito por você ter assistido até aqui. E se você não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, é bem aqui no cantinho. Para os próximos dias, a segunda parte já estará entrando no ar. Você receberá aviso quando o conteúdo estiver no ar. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta.